Graça e paz, Débora. Querida, sem intenção de causar nenhum constrangimento, mas eu venho aqui com a intenção de acrescentar, tá? Quando você falou que o que a gente liga na terra será ligado nos céus, e quando a gente desliga na terra será ligado nos céus, referente ao cônjuge, querida, deixa eu ler para você Mateus capítulo 18, versículo do 15 ao 18. Se o seu irmão, está falando para quem é crente, pecar contra você, vá a sós com ele, mostre-lhe o erro, julgue-o, segundo a reta justiça, óbvio. E se ele ouvir, você ganhou um irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Não é para fazer fofoca, é para divertir. Aí chamam as outras pessoas para poder testemunhar. Se ele recusar ouvir também as testemunhas, né, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trata-o como pagão ou publicano, como mundano, né, como pagão. Digo-lhes a verdade, 2 pontos. Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Isso se chama comunhão, minha querida. Você se lembra do apóstolo Paulo, quando refutou aqueles irmãos da igreja de Corinto? Que o livro de Coríntios é uma igreja carnal. Que sabia que tinha um homem que estava dormindo com a mulher do pai dele, falou para expulsá-lo do meio deles, entregar esse homem a Satanás, entregar o mundo para que ele se arrependa e seja salvo no dia do Senhor. Que um pouco de levedo faz com que toda a massa seja levedada. Então, mostrar-lhe o erro. Mas quem pode mostrar o erro? Somente aqueles que têm o Espírito Santo. Porque não adianta nada a gente estar praticando pecadinho de estimação e tentar orar, refutar um irmão. Primeiro nós temos que tirar a trave dos nossos olhos para depois ir lá tirar o cisco do olho do irmão. E falando de casamento, no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 14 ao 15, encontramos o seguinte: pois o marido que não crê é santificado pela mulher que crê, que é cristã. E a mulher que não crê é santificada pelo marido que crê, que é cristão. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santos. Todavia, se o que não crê quiser se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não fica debaixo de servidão. Deus nos chamou para vivermos em paz. Então, aqui vocês podem ver que houve uma advertência do Senhor. Chamou para vivermos em paz. E como é que a gente pode, Débora, saber que isso aí é para casar de novo? Não é para casar de novo. Você não tem a obrigação do descrente que resolveu se apartar a ir. Mas Deus chamou para vivermos como Ele nos chamou. Não chamou você casada? Ah, mas ele resolveu se divorciar. Você não deixa, você não é a parte que crê. Você é casada. E o que a gente pode encontrar essa afirmação? No próprio livro de 1 Coríntios, capítulo 7, só que no versículo 39. A mulher está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Não é enquanto ele for fiel, não é enquanto se está divorciado ou não. Ele está vivo? Ah, mas casou com outra. Está vivo. Tá, então, mas se o seu marido morrer, ela estará livre para casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Então você, mesmo que você foi repudiada, Lucas 16, 18 fala o quê? Que aquele que repudia a mulher, aquele que repudia a mulher e se casa com outra, adultera, porque ele repudiou, independente do que aconteceu. E a repudiada pelo seu marido, se casar com outro também adultera, por mais que ela tenha sido alargada, a que não teve culpa. Aliás, não existe isenção de culpa, todos pecaram. Então, e o que a gente pode também confirmar 1 Coríntios capítulo 7? Romanos capítulo 7, versículo do 1 ao 6. Coloca o casamento, Débora, como uma explicação para falar de lei e graça. Meus irmãos, fala a vocês como pessoas que conhecem a lei. Então está falando cristão, que conhece a lei de Deus. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Se a pessoa morrer, não tem mais autoridade a lei. Por exemplo, aí dá o exemplo do casamento. Pela lei, a mulher casada não é juntada, como diz lá em Mateus capítulo 19, versículo 9. Que Jesus abriu exceção em caso de fornicação, aqueles que vivem como se fosse marido e mulher, mas não são casados. Aí tem que repudiar. E não é para casado isso.
Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o seu marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera, porque ele faleceu. Aí você é viúva. Terminando. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Porque vocês são cristãos, agora vocês são impelidos pelo Espírito Santo. Vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo. Para pertencerem a outro, vocês agora não pertencem à lei, e sim ao Espírito. Aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos frutos para a morte. Mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme o novo modo de espírito, e não segundo a velha lei escrita. Então, a letra mata. Escutaram isso? O que quer dizer? Se você agora é cristã, se você tem o Espírito Santo, você não vai praticar mais o pecado. Sabe por que você não vai praticar mais? Porque não vai ter a lei te acusando, ó, não adulterarás, não fornicarás, não darás falso testemunho, não assassinarás. Porque isso não vai estar te latejando na tua mente. Porque se você fala que é cristã e tem a lei soando no teu ouvido, ó, você está adulterando, ó, isso é adultério. Ou então está fornicando, isso aí é fornicação. Então você é adúltera. Por quê? Porque você diz ser cristã, mas tem a lei te acusando, porque a lei nunca salvou ninguém. A lei só acusa. O que salva é o Espírito. E quem é filho de Deus, tem o Espírito Santo, não tem a lei. Morreu a lei. Porque todos somos pecadores? Ok, somos pecadores. Mas nós que temos o Espírito Santo não somos mais praticantes do pecado. Porque antes éramos praticantes do pecado. Que todos nascem pecadores, como diz a palavra. Não há um justo sequer. Por isso que no livro de 2 Samuel, versículo 14, o que diz? Vou até colocar aqui para não poder ficar chutando. 2 Samuel, versículo 14, capítulo 14, versículo 14. Diz o seguinte: que teremos que morrer um dia, é tão certo como não se pode recolher a água que espalhou pela terra. Mas Deus não tira a vida. Pelo contrário, cria meios para que o banido não permaneça afastado dele. O seu marido, Débora, ele é um banido afastado do Senhor. E o teu papel, já que você se diz ser cristã, é interceder por ele, para que haja restauração. Tá? Deus sempre falou de Gênesis e Apocalipse de restauração. Ele nunca trocou os israelitas por outra nação. Jesus nunca trocou a igreja por outro. É sempre restauração. Estude o livro de Oséias, estude o livro de Esdras, estude toda a Bíblia. Tá bom? Servir como sentinela. Você não vai ter mais esse homem que está na tua frente aqui refutando sobre isso com você, tá? Você pode ficar tranquila. Coisa que eu não sou é chato, mas eu tenho que servir como sentinela. Foi dito. No dia que você estiver perante Jesus, no dia do juízo, você não vai poder dizer que ninguém te advertiu quanto a isso. Tá bom, minha querida? Que Deus abençoe a sua vida.